E como já está todo mundo aqui, acho que a gente pode iniciar o nosso café. Então, meu nome é Ana, eu sou membro da comissão e bem-vindos a mais um evento da 38ª Semana da Química da USP. Agora a gente vai ter esse café filosófico para conversar sobre o tema História pelas Vacinas. Como todos sabemos, as vacinas estão presentes em nossa realidade há muito tempo, mas arrisco-me ao dizer que nunca neste século elas receberam tanta atenção do público como recebem hoje, seja a favor, com o novo movimento espontâneo de compartilhar o momento da vacinação nas redes sociais, ou seja contra, com a ascensão do movimento anti-vacina. Isso sem contar com a negligência e negacionismo propagados por uma parcela de destaque do governo brasileiro. Hoje, então, iremos abordar esse tema através de diferentes perspectivas para promover um entendimento mais complexo dessa prática tão importante, que a maioria de nós ainda tem uma marca de lembrança delas. Antes de passar a palavra para o Lucas, eu vou falar os avisos da nossa chamada. O primeiro deles é que a presença é tomada automaticamente pelo Zoom. O forms de perguntas e de feedback é enviado pelo chat, e as perguntas devem ser feitas apenas pelo formulário. No final dessa palestra, a gente vai realizar o sorteio do livro da palestra anterior, para quem atendeu a palestra anterior, que eu não lembro agora qual que é o livro, e os livros da palestra de hoje, que vão ser sorteados amanhã, são Anatomia de uma Epidemia, Pílulas Mágicas, Drogas Psiquiátricas e o Aumento Assombroso da Doença Mental, e o livro Imagens, Micróbios e Espelhos, o Sistema Imune e Nervoso e a Nossa Relação com o Ambiente. São os que vão ser sorteados para os inscritos presentes no café de agora, na primeira palestra de amanhã da grade regular. E todas as palestras estão sendo gravadas e vão ser posteriormente disponibilizadas no YouTube. Então, com isso, eu passo a palavra para o Lucas, que vai apresentar todos os participantes do nosso café. Certo. A gente primeiro vai começar com a doutora Viviane Maimone Gonçalves, formada em farmácia industrial, doutorado em tecnologia bioquímica farmacêutica, pesquisadora científica do Instituto Butantan e atual diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. Temos a doutora Irene da Silva Soares, que é formada em biomedicina, doutora em microbiologia e imunologia, atual chefe do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e atualmente tem projetos pré-clínicos de desenvolvimento para uma vacina contra a malária. Temos também a doutora Márcia Regina Barros da Silva, que fez mestrado e doutorado em História Social pela USP, professora da área de História das Ciências no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e pesquisa sobre a história da saúde pública. E, por fim, temos o Dr. Rômulo Leão Silva Neres, que é biofísico, mestre em microbiologia e doutor em imunologia pela UFRJ. Estudava na Universidade da Califórnia, Davis, e retornou ao Brasil durante a pandemia para estudar o novo coronavírus. Além disso, é membro da equipe Halo, um projeto que busca promover a confiança em vacinas, uma parceria da iniciativa global da ONU Verificado com a Vaccine Confidence Project e a Vaccine Alliance. Bem, agora que a gente apresentou os palestrantes, a gente vai falar para eles conversar um pouquinho sobre o tema. Bem, primeiramente com a doutora Viviane. Então, pode, por sua vez, agora para a Viviane poder falar um pouquinho. Bom, obrigada à comissão organizadora pelo convite. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês, que o tema que me foi proposto, né, sobre a história da vacinação. Então, eu vou falar para vocês dos altos e baixos do desenvolvimento das vacinas contra o pneumococo, que é um micro-organismo que eu estudo desde o meu doutorado. Eu sou, então, do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan, como o Lucas já explicou, e eu vou, então, falar para vocês do pneumococo. É uma bactéria gram-positiva que tem uma cápsula polissacarídica, vejam esse halo em volta da bactéria, que é responsável pela classificação do micro-organismo em 98 sorotipos diferentes.
cada um desses sorotipos tem um polissacarídeo distinto, química e estruturalmente distinto na cápsula. Esse micro-organismo foi isolado em 81, independentemente por Pasteur e Sternberg, e a confusão com outros micro-organismos causadores da pneumonia só acabou quando Gram desenvolveu sua coloração em 84. Depois ele foi isolado do fluido de infecção do ouvido médio, e hoje sabe-se que grande parte da mortalidade da pandemia de gripe de 1918 se devia à infecção secundária por esse micro-organismo. Ele está ligado a diversas descobertas importantes da ciência, como em 23, quando foi identificado o polissacarídeo capsular. Em 27, foi demonstrado que polissacarídeos poderiam ser imunogênicos também. E em 28, a grande descoberta da transformação genética por Griffith, que só em 44, então, Ever e McLeod e McCarthy demonstraram que essa transformação era, na verdade, devido ao DNA. E hoje, são mais de 1 milhão de mortes anuais por infecções respiratórias, e o principal causador dessas infecções é o pneumococo. As vacinas são baseadas, então, nesse polissacarídeo da cápsula, que é o principal antígeno. São 2 tipos de vacinas, as de polissacarídeo. Os polissacarídeos, 23 deles são purificados dos sorotipos prevalentes e é usada somente em adultos, porque os polissacarídeos não são bons imunógenos em crianças, a menos que eles sejam conjugados, ou seja, ligados quimicamente através dessa reação de conjugação entre um polissacarídeo e uma proteína carreadora. São vacinas 10 ou 13 valentes, e atualmente temos um lançamento esse ano de uma 20 valente, e que, como 20, vamos dizer 20, é somente 1/5 desses 98 sorotipos existentes, acontece a substituição de sorotipos na população. Vejam a população-alvo, os dados são da Inglaterra e País de Gales, mas aconteceu em todos os países que introduziram a vacina infantil. Então, quando a vacina 7 valente conjugada apareceu, vejam a linha vermelha, os casos de doenças por esses 7 sorotipos despencaram. Mas os outros sorotipos começaram a aumentar. A vacina foi, então, substituída pela 13 valente. Vejam a linha verde, os 13 desapareceram depois da introdução da vacina. Mas vejam a azul piscina e o lilás, que os outros aumentaram num patamar bastante inferior ao de antes da vacinação. Por causa da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, mesmo a população que não recebeu a vacina observou o mesmo fenômeno. Então, os 7 sorotipos desapareceram, depois os 13 da linha verde, e os outros aumentaram. Um aumento mais pronunciado entre os idosos, levando, então, uma redução das mortes infantis de quase 40%, mas um aumento de mais de 30% entre os adultos. Vocês veem aqui nesse quadro da história da vacinação que as iniciativas começaram lá atrás, 1911, foi a primeira iniciativa, uma vacina celular, ou seja, a célula inteira do pneumococo inativada, para os trabalhadores em minas de ouro na África do Sul. Só que ainda não se conheciam os sorotipos. Então, a vacina tinha eficácia questionada, ela só dava proteção para aquele sorotipo, ou para aquele sorotipo da qual a vacina tinha sido feita. Nos Estados Unidos, na década de 30, aí sim, já se conhecendo os sorotipos, foi feita uma vacina com 2 sorotipos, né, bivalente, e usada em 29 mil jovens adultos. Só que na África do Sul, no final da década de 30, com o aparecimento das sulfas para tratar pneumonia, as vacinas foram abandonadas. Na Segunda Guerra, por conta desse sucesso, né, dessa vacina bivalente, uma vacina de 4 polissacarídeos foi dada aos recrutas da Força Aérea dos Estados Unidos, e com o sucesso, apareceu uma vacina, na verdade, 2 vacinas hexavalentes, uma para criança, outra para adultos, para toda a população. Só que essa vacina não deu sorte, porque ela apareceu ao mesmo tempo que a penicilina. E ela foi paulatinamente abandonada para tratamento com antibióticos, até que em 50 o registro venceu, não foi renovado. As vacinas só tiveram espaço novamente com o aparecimento das cepas multiresistentes a antibióticos,
E aí, em 77, foi lançada a vacina polissacarídeo 14 valente, substituída pela 23 valente em 83, que está em uso até hoje. Depois, em 2000, apareceu a 7 valente conjugada, que é a infantil, substituída em 2010 pela 13 valente conjugada. E, finalmente, em 2021, esse ano, foi lançada a 20 valente para maiores de 18 anos, para tentar lidar com a substituição de sorotipos, quer dizer que as vacinas para esse micro-organismo ainda são uma questão em aberto, tem muita batalha aí para vencer ainda. Muito obrigada, acho que era isso. Certo, era isso mesmo. Bem, agora a gente passa a voz para a doutora Márcia. Boa noite. Obrigada, Lucas, Ana, professoras. Espero que estejam me ouvindo bem. Bom, eu não fiz uma preparação tão bonita quanto a sua, Viviane. Estou pensando aqui nas perguntas. Mas o que me parece que é importante essa mesa, até porque vamos ter perguntas específicas, mas me parece que uma atenção especial, importante, e até a Ana mesmo citou na abertura, é a questão das vacinas, a questão das resistências às vacinas que a gente tem tido da população. Então, parece importante pensar na vacinação como uma ferramenta política, né? Além de uma ferramenta científica, assim como a ciência, ela é sempre uma ferramenta política para os políticos, para os cientistas e para a própria população. O que realmente eu acho interessante desse período que a gente está vivenciando é todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanto a transformação dos conhecimentos em artefatos que podem ser utilizados e manipulados e discutidos no público, né, em frente ao público, ao vivo o tempo inteiro, né, e a cores, mas também que a noção de resistência contra a vacina tem sido uma pauta utilizada que vem de outros tipos de resistência, né? Então, atualmente tem sido muito comum relacionar as resistências, né, à vacinação da Covid à revolta da vacina, por exemplo, em 1904, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, né, em São Paulo e no Rio, porque as cidades vivenciaram essas situações de formas diferentes, né? São Paulo teve uma relação muito mais tranquila com as reformas urbanas, com as discussões científicas, né? Com a obrigatoriedade da relação com os conhecimentos da higiene e da medicina experimental, do que, por exemplo, o Rio de Janeiro, como é bem sabido. A doença que mais afetava a população naquele momento, e que tinha um grande impacto, né, na questão comercial, na questão social, era a febre amarela. Não que fosse a que mais matava, mas era a vacina que influenciava porque ela atacava o imigrante, né? Se dizia até que o imigrante europeu que vinha para o Brasil, ele era o principal objetivo, né, daquela doença naquele momento. Mas a questão da revolta da vacina, ela estava relacionada com a variolização, né? Com uma longa história de tentativa de implantar políticas públicas. A ideia de obrigatoriedade ela era antiga, ela foi e veio desde o Império em formatos diferentes, mas nesse momento ela causa uma comoção muito grande, porque se envolve naquela resistência, que é o que a gente geralmente acha diferente, particularmente importante para comparar com hoje, várias situações que ocorriam ao mesmo tempo, desde uma tentativa de sublevação militar contra o governo instituído, uma tentativa de retorno do império, uma crítica da população às formas de atuação dos políticos, da administração pública, pela exagerada violência com que as vacinações, as campanhas de vacinação e as desinfecções ocorriam, principalmente, então, no estado de Rio de Janeiro, com invasão de casas, com destruição de habitações populares,
Então, a vacinação foi um foco de grande tensão que juntou dentro dela diferentes perspectivas. Então, a ideia de pensar uma população resistente, porque não entendia o processo técnico, que também era diferente, que também era uma novidade, restringe bastante o entendimento que a gente pode tentar ter sobre por que as pessoas resistem e por que elas aderem ou não a um procedimento. Como esse caso mostra bastante bem, isso pode virar, né, levar, chegar a situações de confronto pela vida, né? A revolta da vacina, no caso do Rio de Janeiro, acabou causando mais de 1.000 presos, 500 deportações, mortes, naquele momento, 30 mortes, que pode até parecer pouco, mas isso desenvolveu uma relação das autoridades públicas com os habitantes da cidade muito tensa e que durou um determinado tempo, mesmo que imediatamente a obrigatoriedade tenha sido suspensa. Mas logo após, com a criação dos serviços sanitários de nível nacional, a gente começa a ter um envolvimento com a reforma urbana, né, a modificação do traçado da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que serve para a gente relacionar, então, uma questão científica com uma questão socioeconômica e política, tudo ao mesmo tempo. Então, me parece que essa similaridade da revolta é uma face da questão que a gente está vivenciando hoje, né? Outra face poderia vir de outros exemplos que a gente poderia relacionar também. A gripe espanhola, ela tem uma diferença, né? Porque ela não provocou uma revolta tal qual essa carioca que a gente já conhecia, mas ela também provocou tipos similares de resistência ao uso de máscara, né, a acreditar-se na virulência do problema, né? Então, na circularidade da doença, tanto que o crescimento, né, do uso de outros tipos de tratamentos, de chás, mesinhas, coisas que não, mesmo naquela época, já não se consideravam científicas, também foi um embate muito grande que a gente consegue ver na imprensa e em alguns documentos que seguem, que resistem daquele momento para cá, porque a gripe espanhola de 18 ela foi muito pouco discutida, mesmo na população que sofreu os embates da doença, não houve um consenso e uma avaliação tão forte como, por exemplo, a revolta da vacina. Então, a gente vê que situações muito diferentes conformam outras situações com as quais hoje a gente se identifica. Para entender essas coisas, a gente é importante, eu acho interessante, e talvez seja realmente necessário, juntar uma coisa que vocês estão fazendo, que eu acho bacana, juntar pessoas de entendimentos diferentes, né? Então, a antropologia, as ciências humanas podem tentar conversar com esse contingente populacional que se contrapõe numa tentativa de tanto reverter situações que estão dadas, quanto de pensar como a divulgação pública de ciência pode funcionar, deve funcionar, para resolver questões que às vezes são individuais, mas que a gente sente no coletivo. Então, assim, para abrir os debates, foi isso que eu pensei em trazer para a gente conversar. Obrigada. Tudo certo. Bem, agora eu passo a palavra para o Dr. Rômulo. Então, primeiramente, olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, tendo a conversa, trocando essa ideia. E queria agradecer também aos outros membros da mesa, mas foi muito interessante as falas que a gente teve até agora, e eu queria ressaltar em especial alguns pontos que a Marta trouxe nessa última questão sobre pandemias e epidemias que a gente viveu no passado, porque as questões que eu pensei um pouco, elas têm concordância com esse tema, com essa questão.
Então, enfim, eu trabalho já com infecções com arboviroses há quase mais de uma década, na verdade, mas trabalhava especialmente com as doenças que o brasileiro já conhece e já está acostumado, nem sei se isso é, enfim, uma coisa legal de se falar, mas, enfim, trabalhei com dengue, zika, chikungunya, febre amarela, e do ano passado para cá eu comecei a trabalhar com coronavírus, mas em laboratório com coronavírus eu não trabalho diretamente com vacinas, trabalho com vacinas para febre amarela, por exemplo, mas para o coronavírus trabalho com a imunologia da infecção, né, entre casos severos, casos moderados, mas desde o ano passado eu comecei a atuar como consultor, como especialista, principalmente na mídia, sobre coronavírus, e já em outubro do ano passado eu comecei a integrar um projeto da ONU chamado, enfim, em português, Equipe Halo, que pegava pesquisadores que trabalhassem com coronavírus pelo mundo todo, e o objetivo do projeto era simples, era aumentar a confiança da população em vacinas. Por quê? Em outubro, a gente ainda não tinha vacinas sendo amplamente distribuídas contra o coronavírus no planeta, mas a gente já tinha resultados avançados já de fase 2, fase 3, da maioria das vacinas que a gente vê distribuídas agora, e uma preocupação surgiu. E se a gente tiver vacinas que são seguras, que são eficazes, mas a gente não conseguir uma adesão da população massiva para tomar essas vacinas? E por causa disso, esse projeto ele foi criado e eu comecei a integrar, fazer parte. E desde o início, já juntando a experiência anterior a esse processo, né, trabalhei ao longo da pandemia com o Fator Fake do G1, desmistificando fake news associadas ao coronavírus. Participava também de programas de jornais semanais, no rádio, na televisão. A principal questão que a gente via era a seguinte: como que a gente faz para levar informação segura, informação adequada para a população? Esse era o meu maior desafio, não era necessariamente a dificuldade, a capacidade de explicar um conceito complexo para uma pessoa, mas como eu faço com que essa pessoa, com que esse ouvinte consiga, de fato, entender o que a gente está falando, o que a gente está apresentando, as explicações que a gente está dando, e coloque isso de encontro às fake news, às notícias mal apresentadas, à informação incompleta que ele ouve também de outras fontes, e seja capaz de fazer essa triagem, de selecionar, de fato, o conteúdo adequado para tomar decisões relevantes para a gente acabar com a pandemia, porque, enfim, a gente agora, se a gente agora já não aguenta mais, esse sentimento já existia desde o ano passado. Então, basicamente, a gente começou a trabalhar nessa perspectiva. E uma coisa muito interessante que a Márcia falou e que eu queria reforçar novamente, né, para a gente explorar mais durante a discussão também, se tiver a chance, é o fato de que muitos dos movimentos, muitas das forças que são, de fato, resistentes a iniciativas de imunização da população para tentar controlar casos, óbitos ou até prevenir doenças, geralmente são eventos que são cíclicos, eles acontecem em múltiplos eventos, em múltiplos períodos da história. Então, como ela falou, a gente teve lá na gripe espanhola a resistência da população, a tentativa de adesão, por exemplo, a panaceia, né, o conceito da medicina popular, de querer tomar o chá de uma coisa, querer beber alguma outra coisa, fazer gargarejo com uma erva. A gente viu ao longo da pandemia no ano passado que isso retornou. Quando a gente ouve falar de vacina, a gente ouve falar de vacina já há algumas décadas, sempre tem uma outra fake news atrelada de vacinas causam autismo, vacinas daqui a alguns anos vão ser ativadas por alguma coisa e vão matar você. Isso não é algo que surgiu durante a pandemia de coronavírus, é algo que já transita, que já perambula entre nós há bastante tempo, e o nosso maior medo era de que isso ganhasse muito mais vulto, muito mais tamanho, porque a gente está numa era sem precedente da história humana de tráfego de informação. Hoje, com, enfim, um clique, uma foto, um microvídeo que eu faço, eu consigo alcançar o mundo todo em alguns segundos, alguns minutos, coisas que no passado eram muito mais difíceis de se alcançar. Então, apesar de isso ser um recurso positivo e totalmente válido, porque a gente consegue disseminar muito mais informação adequada, infelizmente, informação inadequada ou informação falsa também é disseminada com muita facilidade nesse período.
Então, nós começamos esse trabalho. Os membros da equipe Halo, a gente colaborou com uma série de grupos. A gente, por exemplo, fez vídeo para o canal de funk do Condzilla, trabalhou com o pessoal do YouTube Nos Fatos, enfim. A gente participou de um monte de coisa que a gente não imaginava, não se via confrontado. Mas uma questão muito interessante que sempre surgia era a população brasileira, pelo menos o que a gente pôde ver ao longo desse trabalho, né, com o coronavírus, e que parece ser o reflexo já de um período anterior, ela confia, ela acredita em vacinas. Já ano passado, antes das vacinas começarem a ser aplicadas no Brasil, quando a gente tinha as primeiras fake news de vacinas sendo importadas, foi um movimento bem corrente que aconteceu aqui também, de se importar as notícias falsas que circulavam lá fora, o que a gente via era que, mesmo assim, as pesquisas de intenção de vacinação da população brasileira, elas tinham níveis acima de 85%, 90% da população entrevistada tendo a intenção de se vacinar quando tivesse disponibilidade. Então, da onde vem isso? Por que isso acontece? A parte que decididamente não queria se vacinar, ou a parte que decididamente tinha algum tipo de suspeita, implicava significativamente nos níveis que a gente precisava alcançar para controlar o número de casos, para controlar o número de óbitos, né, de manifestações graves associadas à infecção. Então, isso eram questões que a gente tinha, questões que a gente foi trabalhando, e, de fato, uma coisa muito positiva é que o Brasil parece ter mesmo um cenário diferenciado em relação a outros países, quando a questão é a relação da população com campanhas de vacinação. Eu queria ressaltar 2 desses pontos, né, para não me alongar demais também, mas que são, enfim, duas histórias, 2 exemplos clássicos que eu estudei associados a campanhas de imunização no Brasil. A gente ouve muito falar do PNI, né? O PNI, criado lá em 75, na década de 70, começou a se implementar em 75. Já em 1980, 81, a gente teve o primeiro nacional de imunização contra pólio. E é interessante porque a gente está falando de 1981, a gente está numa faixa de 40 anos atrás, quase 41 anos atrás. Foi nesse dia de imunização contra pólio que o Brasil conseguiu imunizar 20 milhões de crianças em um único dia. Foi uma campanha nacional que envolveu mobilização de diversas frentes, não só a nível de governo, também da sociedade civil, mas a gente, há 40 anos atrás, tinha estrutura, tinha capacidade de mobilizar o país em prol de uma campanha de vacinação. Não foi diferente quando a gente teve também a entrada do H1N1 no Brasil, em 2009, quando a gente teve aquela pandemia que afetou principalmente o México. A gente não teve um número de óbitos muito elevado no Brasil durante o período da pandemia, mas quando a vacina se tornou disponível, o Brasil vacinou uma taxa de 1 milhão de pessoas por dia, e em pouco mais de 3 meses, a maioria absoluta dos idosos, praticamente todos os idosos que eram o principal grupo de risco e eram, né, preferência para vacinação, já estavam vacinados. Então, o Brasil conseguiu andar muito rápido uma campanha de vacinação com uma alta adesão popular. Atualmente, a gente viu, né, nos primeiros 4 ou 5 da vacinação, a vacinação arrastando por uma série de motivos que pode ser interessante da gente discutir também, mas a gente pareceu acelerar nas últimas semanas e a gente vê ainda a população procurando, querendo se vacinar, apesar da gente ter ainda bolhas de dificuldade e movimentos de oposição nesse sentido. São questões que eu acho relevantes, que fazem parte da nossa história e que, enfim, com certeza ajudam a gente a entender esse momento que a gente está vivendo e trazem a importância das vacinas para a sociedade. Certo. Bem, agora eu passo a voz para a doutora Irene. Boa noite a todos, mais uma vez. Queria agradecer pelo convite, tá? E parabenizar vocês pela organização do evento, né? Um evento já tradicional, né? No Instituto de Química, muito bem organizado, com um manualzinho lá para a gente, um guia lá para a gente seguir, para chegar até aqui, como vai funcionar, tudo muito bem organizado, tá? Então, parabéns para vocês. Eu também preparei uma apresentaçãozinha aqui para trazer... vocês estão vendo?
Estamos. Vou colocar em tela cheia, tá? Para trazer para vocês, para essa discussão aqui, a dificuldade de se desenvolver a vacina no Brasil, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero falar onde a gente está localizado. Nós somos vizinhos, tá? Aqui está o Instituto de Química, né? Para quem está fora da USP, não conhece, aqui está sediado o evento no Instituto de Química. Eu estou aqui do lado, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Meu laboratório, na verdade, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas vem até por aqui é o bandejão, né? O famoso bandejão. Meu laboratório fica um pouquinho antes do bandejão, tá? E a gente tem como objetivo desenvolver uma vacina contra o protozoário Plasmodium vivax. Aqui está mostrando uma foto da fachada, né? Aqui são os primeiros blocos, aqui a administração, e o meu bloco está lá para o finzinho, tá? Quem somos, tá? Então, atualmente, eu estou com um grupo pequeno, alguns daqui já deixaram o laboratório, então, eu tenho pós-doutorandos, doutorados, no momento não tenho aluno de mestrado, e alguns de iniciação científica. Né? Então, nossa meta é o desenvolvimento de uma vacina contra o Plasmodium vivax, causador da malária. Eu já estou trabalhando com o Plasmodium vivax desde o meu doutorado, então, desde lá de 1995, né? Em torno de 25 anos. Tá? O foco no desenvolvimento de vacina, e particularmente com essa proteína, eu trabalho desde 2008. Essa proteína ele chama o antígeno circosporozoíta de Plasmodium vivax, é a proteína majoritária da forma infectiva do parasita, que é a forma que o mosquito do gênero Anopheles deposita na pele, tá? Na derme. Então, são essas formas aqui. Então, o objetivo é combater a infecção, né? o início da infecção, ou diminuir a gravidade da infecção. Atualmente, não há no mercado nenhuma vacina contra o Plasmodium vivax. Há uma vacina que está em implementação na África, mas é uma vacina contra o Plasmodium falciparum, tá? Que é a forma mais virulenta da doença. Ela está sendo implementada em 5 países da África, mas o Plasmodium falciparum aqui, ele é menos de 10% dos casos. Então, a espécie do parasita que interessa no Brasil e nas Américas, na Ásia, é o Plasmodium vivax. Tá? Então, aqui eu trouxe mais ou menos, então, como eu falei, a gente começou com a aprovação lá, em projeto em 2008, tá? Geramos diferentes proteínas recombinantes, então a minha linha toda é voltada para o uso de proteínas recombinantes para vacinação. Então, a gente fez expressão em bactéria, em levedura, em vetores virais. Trabalhamos aqui, então, 4 anos, tentando estabelecer com qual dessas estratégias a gente seguiria em frente. Decidimos que a gente seguiria com uma proteína expressa em leveduras, numa levedura chamada Pichia pastoris. Passamos de 2012 até 2017, estudando a imunogenicidade dessa proteína, testando na presença de diferentes adjuvantes, tá? Estabelecemos uma colaboração para estudar a proteção em camundongos, tá? Porque esse parasita não é cultivado in vitro, então a gente teve que fazer uma colaboração com um laboratório do exterior, na verdade, com 2 laboratórios, que tem um modelo usando parasita transgênico e testando em camundongo. Tá? Produzimos, há 2 anos atrás, essa proteína, na verdade, em 2017, em boas práticas de laboratório. Tá? Fizemos os testes pré-clínicos em camundongos e em coelhos. Atualmente, a gente acabou de depositar essa patente, está em análise, depositamos não, está em análise na agência USP de inovação, e o foco da discussão que eu quero trazer para cá são as dificuldades da gente exatamente transferir
o nosso conhecimento adquirido na bancada até a vacina chegar lá no bracinho de cada um, até o licenciamento da vacina. Então, a gente está aqui desde 2019 nessa discussão, com vários órgãos aqui, sobre a produção em larga escala, em boas práticas de fabricação, que é a forma exigida para uso no homem, e uma equipe que tenha toda a estrutura para viabilizar os testes clínicos de fase 1 no homem. Tá? Então, eu mostro aqui esses desafios. Então, a gente leva bastante tempo aqui na seleção do antígeno. Então, não foi decidimos, vamos com esse antígeno, não, a gente testou dezenas de antígenos, preparamos a formulação com a escolha do adjuvante. Aqui, já no Brasil, começam esses problemas. Não temos empresas certificadas para a realização dos testes pré-clínicos, da maneira como a Anvisa exige, que é para rastrear todo o procedimento. Então, do meu conhecimento, tem uma única instituição que faz isso, em Santa Catarina, que é o Dr. Calixto, tá? Então, que tenha algumas certificações. Então, no nosso caso, a gente fez isso aqui tudo no exterior, tá? Então, foi testada a imunogenicidade, a segurança e a toxicidade em 2 animais, como a Anvisa pede. E como eu coloquei, a próxima etapa é a produção em boas práticas de fabricação e os testes clínicos. No Brasil, a gente tem esse gap aqui, tá? O que significa isso? Eu trago isso como foco da discussão, tá? Aqui, a maioria dos projetos que começam, em geral, na academia, né, em instituições acadêmicas, de ensino e pesquisa, e morrem nessa fase aqui, porque aqui já temos dificuldade para realizar essa etapa. Então, a maioria, eu posso dizer com segurança, dos projetos que percorrem esse caminho morrem aqui. Vocês estão vendo que todas as vacinas que a gente tem recebido aí para a Covid são tecnologias de fora, chegaram aqui no Brasil para os testes clínicos de fase 3, tá? E as vacinas que estão sendo produzidas aqui no Brasil, elas ainda estão em fase de desenvolvimento ou em fase pré-clínica, porque, apesar de todo o que fez com que essas vacinas que estão hoje comercializadas aqui no Brasil, que estão sendo usadas na imunização, chegarem tão rapidamente aqui. Foi um esforço mundial que foi feito para que elas tivessem rapidamente disponíveis, porque se tratava de uma doença muito grave, que levava grande percentual das pessoas à morte. Então, houve uma junção de expertises em torno disso, e isso aconteceu rapidamente. Isso levou até uma desconfiança. Não, foi produzido muito rápido, né? Mas, realmente, isso foi uma exceção. Isso aqui, geralmente, demora em torno de 10 anos. Tá? Essa produção em GMP aqui, possivelmente, a gente vai pagar milhões para fazer fora do Brasil também, tá? Porque não encontramos parceiros aqui no Brasil que pudessem fazer isso. Para vocês terem uma ideia, a gente tem umas 30 fábricas de vacinação veterinária no Brasil e apenas 2 instituições que produzem vacina humana. Tá? Então, Butantan e Fiocruz. Tá? Então, enquanto a gente tem 30 fábricas para a produção de vacinas veterinárias, porque dá lucro, né? Então, o pessoal, os fazendeiros compram, as madames compram para os cachorrinhos, inclusive eu e tal. Então, as vacinas veterinárias é um outro mercado, tá? Então, até a gente chegar aqui em testes clínicos de fase 1, você precisa ter uma super estrutura de pessoas com experiência em testes clínicos de fase 1, você tem que ter recursos. Normalmente, as agências financeiras que financiam pesquisa básica, elas não financiam testes clínicos. Então, a gente está aí tentando, né, vencer na literatura, isso chama Vale da Morte, tá?
tentando vencer aqui esse principal desafio, tá? Buscando parceiros para que a nossa pesquisa também não morra que nem as demais. Tá? Aqui nós temos, obviamente, vários colaboradores, né, da Universidade de Nova York, Vitor e Ruth Nussensweig, que, na verdade, foram os idealizadores desse projeto, Maurício Rodrigues, da Unifesp, os colegas aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do ICB, eu estou Ricardo Gazinelli, porque eu faço parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas. Esses 2 colaboradores do exterior, que nos permitiu fazer os testes de proteção, e uma empresa aqui que nos forneceu o adjuvante para uso humano. Então, o que eu trago aqui para discussão é essa dificuldade do Brasil de desenvolver e ir até o produto final. Normalmente, o Brasil adquire os produtos já em fase final de testes e as vacinas passam a ser produzidas aqui no Brasil mediante transferência de tecnologia. Que seja do meu conhecimento, não tem nenhuma vacina que tenha sido desenvolvida no Brasil e que tenha sido feita inteiramente aqui no Brasil e que tenha chegado à fase de licenciamento. Obrigada, gente. Certo, muito obrigada a todos. Então, agora, para prosseguir nossa dinâmica do café, eu vou fazer algumas perguntas que nós da comissão elaboramos para os mediadores, para os participantes, e eles podem responder na ordem de fala que quiserem, tá? Posso só fazer uma observação sobre a professora Irene, a última fala dela? Pode, claro. Existe, sim, uma única vacina que foi desenvolvida no Brasil e chegou à clínica, vamos dizer assim, que foi a vacina para hepatite B. Na verdade, o clone foi trazido pelos russos quando teve a queda do Muro de Berlim, a perestroika e a glasnost. O Instituto Butantan recebeu 5 cientistas russos e trouxeram um clone em Pichia angusta, uma parente da Pichia pastori, para fazer essa vacina, que é uma vacina de partículas similares a vírus, né? Vírus large particles. Só que o clone ainda não estava totalmente desenvolvido, acabou de ser desenvolvido no Instituto Butantan, foi feito todos os desenvolvimentos do processo de produção, os ensaios clínicos, e enfrentou, inclusive, dumping, porque a vacina custava $80 a dose, a vacina importada. Quando o Butantan anunciou que ia começar os ensaios em fase clínica em humanos, caiu para $8 a dose e depois para 80 centavos de dólar a dose. Então, foi a única vacina, e eu vou falar uma coisa bem triste para vocês, porque não está produzindo mais, as fábricas foram fechadas por problemas estruturais e nós estamos batalhando para retomar essa produção. Irene, lá no Instituto Butantan, a gente também desenvolve as vacinas e não consegue passar daí por falta de interesse do Instituto, que acaba fazendo transferência de tecnologia ao invés de investir no desenvolvimento das vacinas que nós mesmos fazemos dentro do Instituto. Obrigada, Viviane. Eu tenho conhecimento disso, inclusive estou em contato com o Butantan, já apresentei meu projeto para eles e tal, e realmente é transferência de tecnologia, né? Eu acho que mesmo essa vacina para hepatite B, ela já não era mais uma novidade, ela já estava sendo produzida no exterior, entendeu? Sim, então, mas teve que ser feito o desenvolvimento de novo aqui no Butantan. Mas realmente uma nova do zero, totalmente nova, nenhuma. Não temos. Eu posso mencionar aqui a vacina para a esquistossomose, que é uma vacina que está sendo desenvolvida por uma pesquisadora da Fiocruz. Ela nasceu aqui no Brasil, foi desenvolvida aqui no Brasil, e agora ela está em fase final de testes clínicos de fase 2. Então, se essa chegar lá à fase 3 de licenciamento, ela vai ser a primeira vacina inteiramente desenvolvida no Brasil. Tá? Mas, para vocês terem uma ideia da dificuldade que é,
Nós, principalmente, a Viviane está dentro do Instituto de Pesquisa, eu estou dentro da academia, mais difícil ainda. Transpor, enxergar e ir além dos muros da universidade é uma tarefa muito difícil. Essa mentalidade já está mudando bastante, as autoridades das grandes universidades já veem com outros olhos parceria público-privada. Eu acredito que nos próximos anos deve haver um grande avanço nisso, mas para vocês entenderem como que foi, por que a gente está na dependência do IFA chegar, do insumo farmacêutico chegar, mesmo tanto a Coronavac quanto a vacina da AstraZeneca, aí acaba o insumo, aí fica esperando chegar mais. Isso é uma dependência que não deveria existir. Nós dominamos essas tecnologias de produção de proteína recombinante, de produção de vírus recombinantes. Então, assim, o que está havendo? O que está faltando para a gente dar esse grande passo e as vacinas que começaram nas bancadas das nossas instituições cheguem, né, até a fase final e sejam disponibilizadas para a população. Obrigada, gente. Certo. Muito obrigada. Agora eu vou ler aqui nossa primeira pergunta. A pandemia do coronavírus evidenciou que, apesar de certos desafios, a cultura e a adesão de vacinas aqui no Brasil ainda é mais forte que em outros países desenvolvidos. Por que isso ocorre? Eu acho que a chave é o PNI e o SUS, com os grandes sucessos que esses programas já tiveram. Grande sucesso, como o Rômulo falou, no combate à poliomielite, que está praticamente erradicada no Brasil. Também teve uma campanha de vacinação imensa quando teve uma epidemia de meningite bacteriana em São Paulo, começou em 1973. Teve um dia, em um só dia também, a Grande São Paulo vacinou mais de 2 milhões, ou quase 2 milhões de crianças, num só dia, só aqui na Grande São Paulo. Então, eu acho que esses exemplos de sucesso no Brasil contribuíram para essa, vamos dizer, pouca resistência em relação aos outros países. Mas não sei o que a Márcia e o Rômulo, que são mais especialistas nisso, querem dizer. A gente vai na ordem, né, da apresentação. Vocês falam um pouco, talvez seja, eu acho que essa pergunta é que mais a gente talvez se complemente, né? Porque é uma memória de situações que foram felizes, né? Situações que funcionaram. Eu acho até voltaria antes, né? Desde esse momento da criação de um sistema sanitário, né? De um serviço sanitário que reorganizou a saúde em São Paulo, foi muito forte e funcionou, né? Até essas campanhas nos anos 70, como esse Programa Nacional de Imunização, a poliomielite, mas também a erradicação da varíola, e até, na verdade, situações mais recentes, né? O tratamento de AIDS. Então, você tem um conjunto de situações mistas, né? Em que se consegue perceber o ganho que a saúde e a higiene, vou juntar, né? Porque acho que até hoje a questão da higiene ela é essencial, quer dizer, acho aqui, né, do meu ponto de vista, ela é essencial para o equilíbrio que está tentando chegar com a recepção à Covid no país, me parece, né? Tudo isso mostra uma situação positiva, né? Acontece que, talvez, não sei se isso vai ser a próxima pergunta, talvez a efetividade, né, a qualidade dessas situações também tenham contribuído para a baixa adesão que tem tido as vacinas em geral, né, que tem decaído, né, o acesso à busca, né, por outras vacinas, sarampo, vacinas mais comuns, e que reflete também na Covid. Então,
talvez o sucesso que fez com que as gerações, e as gerações mais novas, e os pais mais jovens, talvez, também tenham se esquecido de como era perigoso você estar exposto a diferentes doenças epidêmicas, é uma palavra antiga da história, eu acho que vocês usam outras palavras já, mas a situação geral acho que é similar, né? A distância, então, que as populações têm tido de problemas maiores com doenças imunodepressoras, né? Depressoras, é isso que fala agora para pandemia, usar a epidemia, pandemia, eu acho que é um pouco literário, né? Essa situação de correção, né, de situações, de doenças que já não são tão mais graves, as percepções individualistas também, né, da ação em prol da sua saúde, né? Aparentemente, a gente não vive mais sob a égide do sanitarismo, né? Então, a questão de como você pega a doença, né, da doença que se pega, ela tem ficado distante. Isso faz com que tanto a população se desinteresse, quanto as próprias políticas de governo deixem de atuar tão frequentemente para reforçar. Eu acho que as duas professoras estão dando exemplos claros, né? A gente tem uma efetividade nas agências, bem ou mal, né, de apoio às pesquisas ditas básicas, né, e uma pouca efetividade na outra ponta desse sistema, né? Então, são coisas que acontecem em conjunto, elas não são separadas, né? Uma desatenção com o SUS, que foi crescente, uma desatenção com a passagem, né, da bancada para a rua, né? Porque se num momento da história, né, começo do século XX, esse era um debate importante, porque também significava uma melhoria das condições econômicas de comércio do Brasil com o exterior, e, então, a organização dos serviços de saúde pelo Brasil, principalmente nas cidades localizadas, nos pontos de comércio, né, com Santos, Rio de Janeiro, por exemplo, fazia com que fosse um problema político também muito grande, né? Para o sistema econômico, para o governo e para a saúde. Então, isso sempre cruzava. Essas coisas não desapareceram, elas ainda se cruzam, só que elas estão sempre tratadas de modo separado. Talvez a Covid, se tem alguma positividade, é ter mostrado em tempo real, ou estar mostrando em tempo real, todas essas passagens. Essas situações de pesquisa que vocês duas contam para a gente, elas são assim, uma novidade para uma parte da população imensa, para os próprios pesquisadores. Eu posso dizer que na minha área de história, não são todos que fazem história da ciência. Os outros professores, eles são leigos completamente. Não vou dizer que eu entenda, mas a gente acaba tendo um pouquinho mais de contato. Mas, então, quem é o público que precisa entender todas essas situações, o contexto de conjunto que a política pública, a política científica, junto com a política sanitária e econômica, precisam ter? Somos todos nós que somos públicos disso, né? E a Covid permite ver em tempo real tudo isso acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Então, ver a dificuldade, daí a geração, terminando, né? Que a professora Irene destacou, né? O tempo, o gap, a distância que a gente está acostumado estou pensando no senso comum, né? A imaginar que leva a entender, descrever e resolver uma situação de doença, ele sempre é um tempo muito longo. Então, veja que a própria eficiência da atenção que essa doença proporcionou se vira contra, né, o entendimento comum de como a ciência funciona.
Então, acho que a Covid permite perceber que a ciência é uma atividade complexa e que não adianta uma resposta muito simples para situações que não são simples. Mas hoje é difícil, porque a gente é bombardeado pela ideia de simplicidade, vamos simplificar. Isso é legal para algumas coisas, mas não para situações complexas, difíceis, né? E que envolvem muita argumentação, muitas decisões, muitas camadas, níveis de governamentabilidade estadual, federal. Então, assim, a gente pode dizer que o que aconteceu na história, num grande arcabouço, claro que eu não estou sendo anacrônica de dizer que as duas coisas são iguais, mas elas têm semelhanças, né? Lá, pensando nas vacinas, na revolta, nas questões anteriores, tinha dificuldades políticas, disputas de opinião diversas. É sabido, né, que o Rui Barbosa era contrário à vacinação, né? Por quê? Porque ele era adepto de uma ideia de liberalismo, né, de liberdade pessoal, que se contrapunha à perspectiva de uma obrigatoriedade que tratariam as pessoas todas do mesmo jeito, da mesma maneira, já que a ideia de liberdade previa que a individualidade tinha uma importância capital. Isso é muito semelhante à argumentação que a gente ouve hoje em dia. Não é a mesma coisa, as causas não são as mesmas, mas há uma memória que também é cultural e é do país e dos países, cada país, a gente pode dizer que tem coisas parecidas e diferentes, mas há uma memória cultural de situações que hoje a gente está vendo que se repetem, e talvez as reações precisem ser entendidas no tempo presente, mas em relação ao que cada um entende, o que as pessoas conhecem. Não é dizer que o conhecimento de um chá ele é tão bom quanto o conhecimento de uma vacina produzida tal e qual essas que vocês estão descrevendo para a gente. Mas nós precisamos entender que tem concepções que resistem no tempo e que elas têm uma causa, têm uma função, uma razão de ser, e que elas não vão ser destituídas na vida dos indivíduos de uma hora para outra. E talvez, então, essa abertura da ciência muito claramente na frente das câmeras, de todas as câmeras, mesmo as mazelas, né, seja excelente, né, excelente. E já que é o que está acontecendo, né? Então a gente está lidando com ela de um modo que eu acho que tem melhorado, né? No começo da Covid era muito mais descrença do que agora. E aí eu acho que o Rômulo fala melhor do que nós. Mas era isso. Eu acabei. Ah, tá. Não, com toda certeza, tenho nada a complementar a fala de vocês, assim, falaram brilhantemente. Isso, eu acredito que seja um aspecto muito positivo do Brasil, quando a gente para pensar no cenário atual que a gente tem, porque, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu fazer com que hoje, 9 meses depois do início da campanha de vacinação, a gente tivesse um percentual expressivo da população, longe do ideal, longe do que a gente busca ainda, mas algo que, de fato, mostra como a nossa população ela é bastante ambientada, digamos assim, hoje em dia, a aderir às vacinas, e isso tem um aspecto que é interessante, porque isso só funciona por causa de uma estrutura pública de saúde que tem como premissa ofertar a vacina, o tratamento, a toda a população. Se a gente tivesse um cenário, por exemplo, onde isso não fosse possível, onde as vacinas chegassem
sem a distribuição, sem uma cadeia de armazenamento e distribuição pública direta à população, possivelmente a gente não teria uma cobertura vacinal significativa, mesmo para outras doenças, não estou falando só de coronavírus aqui, em regiões do país que são mais distantes de capitais, que são mais distantes de centros, de metrópoles, mas o Programa Nacional de Imunização conseguiu articular isso ao longo dos anos. Uma coisa interessante sobre isso, por exemplo, é o fato de que a gente teve nenhum ou, enfim, pouquíssimos casos de sarampo reportados ao longo dos últimos anos, na última década, mas esse número começou a aumentar quando a cobertura vacinal na população caiu em torno de 5%, de 85% para 80% em 2019, 2018 para 2019. Então, muito dos frutos que a gente colhe hoje, que a gente ainda espera colher, né, para, enfim, poder virar o quadro, mudar o jogo nessa pandemia, vem do fato da gente ter uma estrutura pública para atender essas demandas, e por isso que é tão importante a gente lutar para a ampliação de recursos para uma boa administração dos insumos e dos financiamentos para a distribuição e também para a pesquisa de vacinas no país. Certo. Alguém gostaria de fazer algum complemento? Ou posso ir para a próxima pergunta? Certo. Bem, nossa próxima pergunta é: quais são os principais desafios para a criação de uma vacina? Por que o vírus de algumas doenças tão graves, como a AIDS, ainda não possui uma vacina disponível para a população? Posso iniciar. A questão do HIV é a complexidade do vírus, né? Então, ele tem uma facilidade muito grande de mudar a sua composição antigênica, que são as mutações. Então, ele muda a sua composição, a taxa de mutação é muito alta, tá? Ele infecta uma célula que é uma célula principal, assim, da resposta imune, que são os linfócitos T, né? Que são as células CD4 positivas, incluindo o linfócito T. Então, ele afeta uma célula que basicamente mobiliza as demais células para fazer uma resposta imune efetiva. E também tem a questão da falta de modelos experimentais. Então, acho que seria esses três fatores: a alta taxa de mutação, a falta de um modelo experimental para estudos e o fato de ele infectar uma célula crucial da resposta imune. Apesar disso, a gente tem uma vacina, que acho que está até em fase de testes aqui no Brasil, né? Uma vacina que é baseada em vírus recombinantes, tá? Ela está em fase 3, né, já, e a gente tem a expectativa que ela é chamada de mosaico, ela tem antígenos, diversos antígenos, uma composição multiantigênica, né, e vamos aguardar o resultado aí dos testes, mas, em geral, é a complexidade do próprio organismo. Tá? Posso fazer uma comparação com malária, que é um parasita do ciclo complexo, tem várias formas antigênicas, tem fase que se passa no mosquito, fase que se passa no homem. Então, em geral, são características da própria estrutura, né, do organismo ou do tipo de célula que ele infecta. E, com certeza, essa questão das mutações que a gente está vendo também no caso do Covid, isso é um fator extremamente importante que dificulta o desenvolvimento de vacina. Bom, complementando o que a professora Irene falou, né? Vamos, uma vez ultrapassados, vamos dizer assim, os problemas relacionados à descoberta do antígeno devido à complexidade ou do patógeno, ou da relação do patógeno com o hospedeiro, ou da falta de modelos animais, vamos supor isso ultrapassado. Esses problemas ultrapassados,
Tem um artigo de 2017 bem interessante que fala que um dos problemas para o lançamento de novas vacinas é que os investimentos necessários são considerados vultosos e desproporcionais aos potenciais mercados. Claro que isso é mais agudo ou mais importante no caso das chamadas doenças negligenciadas, ou doenças dos países negligenciados, né, ou dos países pobres. Também tem uma pressão para o custo da vacina ser baixo. Não é todo país do mundo que tem um programa nacional de imunizações como o Brasil, que o governo compra as vacinas e distribui gratuitamente para toda a população, mas, de toda forma, não é considerado um medicamento. As vacinas têm essa pressão pelo preço unitário ser baixo, para que a população que está saudável, né, tenha essa adesão à vacinação. Nos países que não tem essa distribuição pública, ele tem que ser baixo o valor de cada vacina, para que a população, então, faça essa adesão, possa pagar por esse imunizante. Também são considerados obstáculos para aparecimento de novas vacinas os custos elevados dos ensaios clínicos. E são elevados, esses custos são muito elevados, porque as vacinas, eu falo em outras palestras que eu dou, que as vacinas têm tanta desconfiança sobre elas, mas elas são o medicamento mais vigiado que eu conheço, porque são dadas à população que está saudável, são muito vigiadas. As exigências para licenciar uma vacina são muito maiores do que para qualquer outro medicamento, e depois do lançamento elas continuam sendo acompanhadas quanto à segurança e eficácia, são muito vigiadas, então esses custos são muito elevados. E, por último, tem o problema da carência de recursos humanos no desenvolvimento de bioprocessos, que aí é muito importante para ultrapassar o Vale da Morte, você ter um processo para fabricar essa vacina que leve a que o custo da vacina no fim seja, o custo unitário, né, seja pequeno, um processo eficiente o suficiente para ter consistência de lote a lote, para que a qualidade final do seu produto seja atingida. Então, tem uma carência de recursos humanos nessa área de bioprocessos, de desenvolvimento analítico, de formulação mesmo de vacinas, e depois de entender esses assuntos regulatórios, estratégias para imunizar a população. Eu acho que esses desafios realmente são importantes, e quem tiver interesse, tem um artigo que eu publiquei junto com os professores da Universidade Federal de São Carlos, um outro colega do Instituto Butantan, no site da Terra é Redonda, falando do problema especificamente do Brasil, que tem mais detalhes sobre isso. Eu concordo. Desculpe, eu só ia dizer que eu não posso responder essa pergunta tecnicamente tão bem quanto vocês, evidente. Eu só queria fazer um segundo que, claro, depois eu te falo, não é nada disso. É só para lembrar que essa é a situação em que a gente poderia pensar a grande relação que tem a formação educacional da população, a formação universitária, a constituição de pessoal bem formado, né, técnico, especializado. Então, assim, que nenhuma dessas situações vão ser vistas nunca, parece repetitivo, é clichê, né? Mas não vão ser vistas nunca individualmente, né? Por que as vacinas funcionam ou não funcionam? Elas estão dentro de um contexto, né, socioeconômico, político, e cada um tem uma parte nisso, mas se você tiver uma... Por que essas, na história, em algumas situações funcionou muito bem, né? Tantas campanhas ou a construção de órgãos governamentais que pensasse o país, né, de grandes dimensões, porque você tem um planejamento, né? Então, também a ideia de planejamento de fase tem que ser lida junto com o acesso à educação. Então, assim, eu não vou responder nada, eu só vou lembrar, que o meu papel aqui é lembrar dessas situações que são básicas, né? E que elas se explicam
bastante bem, além das questões técnicas, né, de cada uma das doenças negligenciáveis nos países negligenciados, né, o custo do royalty, o custo de quebrar patentes, a questão de patentes, né? Então, assim, é um mundo complexo, talvez seja a minha palavra de hoje, complexidade, mas que eu gostei muito de ouvir elas duas falando e vai esclarecendo a gente também, né? Era só isso, desculpe, Irene. Não, imagina, eu só queria complementar que essa questão que a Viviane falou das doenças negligenciadas, né? Então, assim, em geral, estão presentes em países assim, subdesenvolvidos. Quem vai comprar, quem vai se interessar por essa vacina? Só o governo, né? E para ele fornecer de graça para a população, esse custo não pode ser alto. Então, quem achar que vai ficar rico com a patente de uma vacina para doença negligenciada, não vai ficar, tá? Então, é complicado, porque tem que chegar lá num custo muito baixo para o governo para ele poder fornecer para a população, porque as empresas privadas não vão se interessar. Não vai ficar rico com vacina nenhuma, acho, porque o preço é sempre baixo. Mas no Brasil tem também essa questão da política industrial, que acho que a marca tocou, né? Que foi importante no começo do século XX, e continua sendo importante. É uma questão de soberania nacional, de ter uma política industrial para a gente ter independência na produção desses imunizantes, para não ficar dependentes da importação do IFA, e também para desenvolver as vacinas para as nossas doenças que não acometem os países ricos, que não estão interessados em desenvolver vacina para elas, né? Então, é uma questão de política industrial muito importante mesmo, que tem que ser discutida com vários atores. Certo. Como já são 8h10 e tem muitas perguntas chegando pelo público, eu vou ter que ir para as perguntas do público já, tudo bem? Então, a primeira pergunta é: sobre o uso de máscaras no Brasil, é sabido que não é todo tipo de material que funciona contra o vírus da Covid. Então, como avançar nesse sentido se ainda há muita resistência ao uso de qualquer tipo de máscara? Você quer fazer um conjunto de perguntas para a gente ir respondendo? Assim, 3, sei lá. Não sei se eu estou... Eu não sei se alguém vai saber responder das máscaras. Acho que o melhor é vacinar todo mundo bem rápido, não precisa mais de máscara, porque está cada vez pior o uso de máscara. As pessoas não usam nenhuma, então... Não sei. Rômulo sabe. Então, a principal questão com o uso de máscara é que, de fato, como você comentou, professor Viviane, máscara aqui no Brasil é só para cumprir tabela. O pessoal bota no rosto só para poder dizer que está com algum pano na cara para não ser barrado em, sei lá, porta de mercado. É o combo da tristeza, assim, sei lá, pelo menos para mim que trabalho com isso, eu fico triste quando eu entro no mercado e vejo o pessoal com a máscara no queixo, tem que passar álcool na mão e medir a temperatura no pulso. Aconteceu essa tríade, já me dá uma tristeza. Já começa a baixar a cabeça devagarzinho, assim, ai, meu Deus. A ideia de máscara é basicamente... Máscara é muito interessante. Quando a pandemia começou, a recomendação geral das principais agências de saúde, de pesquisadores da área, era de que a população em geral não aderisse à máscara. Naquela época, a gente não tinha tanta ideia da dimensão que a pandemia ia tomar, e a gente não tinha muito conhecimento para a máscara para esse vírus. A gente já tinha para outras doenças respiratórias várias, mas o principal medo era de que faltasse máscara cirúrgica e respiradores para indivíduos que fossem profissionais de saúde ou associados, né, a funções hospitalares. Então, em geral, não se recomendava. O Brasil se criou o nicho das máscaras de pano, né, que acabaram, em algum momento, dessa demanda para a população que tinha que cumprir essa obrigação de usar máscara. Mas a principal ideia de máscara é, basicamente, a gente sabe hoje em dia que máscaras, quando bem utilizadas, quando cobrindo o nariz, quando cobrindo a boca, sem fresta, colocadas de maneira adequada,
elas são capazes de reduzir dentro de uma comunidade os índices de contaminação por coronavírus. É difícil a gente medir esse efeito individualmente, pessoa para pessoa, mas as evidências que a gente tem em comunidade, elas mostram isso. E tem alguns modelos físicos também mostrando que as máscaras elas conseguem reduzir a distância que determinadas partículas são projetadas, bem como o tamanho dessas partículas que são eliminadas. Com máscara, você reduz muito a transmissão de gotículas, apesar de, dependendo da máscara, você ainda conseguir transmitir aerossóis. E, nesse contexto, uma pessoa, por exemplo, que está infectada e provavelmente não sabe, assintomática ou sabe, teve que, por exemplo, ir ao médico usando uma máscara, ela reduz muito a probabilidade de transmitir o vírus para outros indivíduos. Esse risco é ainda mais reduzido quando ambos os indivíduos estão usando máscara. Essa é a ideia geral de usar máscara, que basicamente as pessoas não se ligam. Mas a ideia principal sobre máscaras, a gente tem falado muito ao longo dos últimos meses sobre os respiradores, né, que não tem válvula, aquelas máscaras que são popularmente chamadas no Brasil de PFF2, lá fora N95. Qual é a principal ideia dessas máscaras? Elas têm um tratamento eletrostático durante a fabricação. Então, dentro das camadas, entre as camadas, né, externas da máscara, você tem uma camada de lã, uma camada de fibra de vidro, a camada de algum tecido que tem a capacidade de acumular carga quando recebe um tratamento eletrostático. E com isso, por causa das interações físicas com micropartículas, com nanopartículas e gotículas, você favorece que esse tratamento eletrostático ajude a reter partículas de tamanho médio. Gotículas maiores são retidas por causa da estrutura do tecido, e as gotículas menores, né, os aerossóis, enfim, eles são retidos porque esse tecido ele tem muitas camadas e são camadas emaranhadas de fio, então o percurso que ele fazer é difícil para atravessar. Essa seria a ideia ideal de máscara para se usar, mas o que eu costumo dizer é que muitas pessoas, enfim, não têm a condição de comprar, por exemplo, um conjunto de máscaras respiradores PFF2 para alternar, para trabalhar, para trocar. Hoje em dia a gente consegue comprar respirador por R$2, R$3 a unidade, mas para uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem que sair para trabalhar todo dia, que não recebe, por exemplo, a máscara no local de trabalho, pode ser difícil aderir. Nesse contexto, as pessoas acabam aderindo a máscaras cirúrgicas, a máscaras de pano, enfim. A gente sabe que essas máscaras elas também conseguem, em algum grau, reduzir a capacidade de você transmitir o vírus se você estiver infectado, e, num grau menor, um pouco de você receber o vírus caso esteja em contato com alguém que está infectado. Elas não reduzem tão bem quanto a PFF2, mas elas ainda reduzem. Mas o fundamental é que a máscara precisa estar bem ajustada no corpo, no rosto. Mesmo se a PFF2, que é a melhor máscara, né, nesse contexto, para segurar micropartículas, se ela não estiver ajustada, é a mesma coisa que você não está usando máscara. Então, na prática, isso é a coisa que eu geralmente gosto de reforçar quando eu falo de máscara. Espero que tenha respondido a sua pergunta de maneira mais, enfim, mais abrangente, mas se tiver alguma pergunta, a gente pode discutir nesse sentido também. Certo. Bem, a próxima pergunta é: como funciona a vacina de RNA? O RNA do vírus pode se fundir em parte com o material genético da célula? Rômulo. Pode ir, Rômulo. Ué. Tá. Basicamente, quando a gente está falando de vacinas de RNA mensageiro, basicamente na vacina, a gente vai ter ali algo que consegue entrar nas nossas células quando é inoculado, consegue ser traduzido. Então, consegue se ligar a um complexo ribossomal, enfim, e isso consegue gerar uma proteína. Que proteína é essa? Se a gente vai falando das vacinas de RNA mensageiro que são aplicadas, né? No Brasil, a gente tem a vacina da Pfizer, nos Estados Unidos a gente tem a Moderna, por exemplo, tem algumas outras empresas também que fabricam usando essa tecnologia. Essas vacinas elas carregam um RNA que tem a sequência só da proteína S do coronavírus. A proteína S é a proteína mais externa na estrutura do coronavírus. O coronavírus, basicamente, enfim, é uma estrutura circular cheia de proteínas que tem uma capa de gordura, e nessa capa de gordura ficam penduradas as proteínas spike, dentro ele carrega o código genético do vírus. Então, basicamente, a vacina ensina você a fazer um pedaço do código do coronavírus,
um pedaço do código, desculpa, um pedaço da proteína do coronavírus, a proteína spike, no caso, e é a partir dela que o nosso sistema imunológico vai ser ativado, vai aprender a se defender, porque ela é o que a gente chama de imunodominante. Como ela é a mais externa, como ela é a mais presente na estrutura, geralmente é contra ela que a gente encontra a maior parte dos linfócitos que são reativos numa pessoa infectada. E aí, basicamente, surgiu muita fake news dizendo que por ter material genético, né, por ter RNA, o RNA podia fundir, podia alterar, enfim. Uma resposta curta para isso é: a gente não tem, vale lembrar que o nosso código genético, né, a maneira com a qual a gente codifica informação através do DNA, a gente usa RNA para sintetizar as proteínas que estão codificadas no DNA, mas é o DNA que geralmente fica armazenado nas nossas células, que contém os genes para essas proteínas. E para a gente poder colocar RNA em DNA, dentro do DNA, a gente precisa converter esse RNA a DNA. Isso acontece na natureza a partir de enzimas que têm uma atividade que a gente chama de transcriptase, que são capazes de fazer o processo de transcrição reversa. Pelo menos na gente, a transcrição ela acontece quando a gente pega DNA e transforma em RNA. O ser humano ele não tem enzimas próprias, né, que sejam capazes de pegar um molde de RNA e converter em DNA, que é o que seria necessário para a gente colar o código que está na vacina dentro do nosso DNA. Existem alguns vírus que têm essa enzima, que usam estratégia própria, inclusive para manter um indivíduo infectado por um longo período. O exemplo mais clássico que a gente tem é o HIV, por exemplo. O vírus da imunodeficiência humana, ele usa uma transcriptase reversa, ele converte o vírus em DNA, entra lá no DNA da célula, né, se integra e fica lá, durante o período de vida da célula. É um dos grandes problemas, um dos grandes desafios da infecção por HIV, mas isso não acontece para o coronavírus, a gente não tem enzimas que automaticamente façam isso, e alguns autores avaliaram ao longo das décadas outras possibilidades, por exemplo, do DNA mesmo circularizar e tentar manter uma transcrição por um período muito maior, ou do próprio RNA, de alguma maneira, conseguir se integrar em DNA, e a chance dessas coisas acontecerem é extremamente remota, não é observada em modelos celulares os mais comuns para a gente avaliar essas coisas. Geralmente não é uma questão grave, assim, não é uma questão preocupante. Muita gente achava isso porque, enfim, primeira vacina de RNA, mas vale dizer que a gente usa na ciência, usa em laboratório, mensageiros para fazer coisas por nós em modelos de estudo há algumas décadas já um modelo muito bem estabelecido, e a gente já sabe, enfim, as limitações e as vantagens dele há bastante tempo. Certo. Então, acho que se ninguém tiver mais nada para acrescentar, eu vou para a próxima pergunta do público, tudo bem? Segunda pergunta, ou terceira pergunta. Uma possível obrigatoriedade da vacina é justificável? Chega a ser um ato antidemocrático? Não entendi. Perguntou se ser obrigatório é antidemocrático? É isso? Ah, entendi agora. Pois é, eu não sei o que as minhas colegas vão dizer. Eu acho que o debate está aberto, né? Eu acho que tem limites para a obrigatoriedade. Eu concordo que a gente tem que se fazer compreender, se fazer entender, convencer, não sei se é boa palavra, mas assim, levar para a discussão as consequências das nossas ações e escolhas para o coletivo. Acho que tem, improvisando aqui a resposta, né? Acho que tem uma situação que nós temos que enfrentar e que acho que está aguda agora, que é a ideia de coletivo e individualidade. Então, essas duas situações, elas não são opostas, elas têm que ser complementares, né? Se solicitar obrigatoriedade antidemocrático, na lei, a gente já tem várias situações que dependem da vacinação, né? O uso da
da documentação que demonstre que você foi vacinado para matricular criança em escola, para tirar passaporte, para viajar, você tem que tomar vacina de febre amarela para alguns países, por exemplo. Então, você tem situações já coletivas, acho que todo mundo pode até complementar, claro, que indicam a opção pela negociação, né, entre, se você pode não querer tomar, só que você não vai poder viajar para determinados países sem a vacina. É uma opção, né, não tomar, mas também há uma consequência nessa opção. Então, eu acho que a gente precisa avaliar, né, as consequências dos atos, né? Eu não acredito que a gente vá chegar na ideia de uma obrigatoriedade, né? E aí eu acho que talvez ela seja desencadeadora de mais contradições do que as que a gente está conseguindo suportar. Mas não acho que seja em vão esmiuçar, ampliar o debate sobre a relação indivíduo-sociedade, né? Comunidade, coletividade, o papel da gente e até o entendimento técnico, né? De como que você atinge essa imunidade de rebanho, né, dita de rebanho, são os limiares mínimos para alcançar um efeito duradouro, benéfico para a maioria da população, o que você tem que abdicar e o que você ganha, né? Pesar esses dois lados das moedas, né? Porque é obrigatório, a gente tem algumas coisas na vida já que são obrigatórias, né? E em relação a vacinas, algumas delas acontecem, mas o que a gente precisa como unidade, país, raça humana, homens e mulheres, né? Trans e hetero, né? E outros. O que a gente precisa, né? A gente precisa negociar, eu acho que aí a questão é negociação. Concordo com a Márcia. Tá muito bem Acho que obrigatório se alguém fosse pegar na marra e te dar vacina à força, aí seria antidemocrático. Mas estabelecer, vamos dizer, como ela deu os exemplos, né? Situações em que você só pode se beneficiar daquela situação, você só pode fazer tal coisa se for vacinado, é um instrumento legítimo da coletividade para aumentar essa adesão ou aumentar o seu poder de convencimento quando somente os argumentos científicos ou o apelo pela importância do respeito ao coletivo não funcionam, você usa de outros instrumentos. Não acho que seria democrático se você fosse lá na casa de alguém e vacinasse à força. Aí não dá, né? Aí ninguém vai fazer isso, obviamente. Tem uma outra questão que fala a favor também da fala de vocês, é que o conceito de vacinação obrigatória ele já está definido há quase 50 anos na legislação brasileira. Então, antes mesmo da redemocratização, a vacinação obrigatória já era democrática. Mas a ideia de vacinação obrigatória, quando a gente fala, né, eu concordo que a discussão é válida também. Eu acho que, enfim, se dúvida existe, ela tem que ser dita, ela tem que ser falada, melhor do que fermentar ali e gerar mais, enfim, confusão, dissensão ou polarização. A ideia, quando a gente fala de vacinação, que eu acho que é o que complica muita gente, é que quando a gente fala de vacinação, é uma medida de proteção coletiva. As pessoas sempre pensam em vacinação como se fosse um eixo. Eu me vacinei, eu estou protegido. Sei lá, o resto da minha casa não se vacinou, eles não estão protegidos, mas eu estou, porque eu me vacinei. Quando a gente entende, né, através de, enfim, múltiplos conceitos de imunidade em grupos, que a imunização ela funciona quando uma parte significativa da população adere, tem várias maneiras de você calcular, de você determinar isso. Então, basicamente, a maneira que vacinação obrigatória entrou na legislação brasileira, a maneira que ela é exercida até hoje, a vacinação obrigatória ela acaba sendo um dispositivo, não é para punir, mas para restringir pessoas que entenderam que uma pessoa que escolhe ativamente não se vacinar e que não tem nenhum motivo plausível para isso, sei lá,
médico ou um motivo muito específico, que na maioria das vacinas não acontece, é basicamente uma pessoa está escolhendo, eu aceito, em não me vacinar, correr o risco de contrair essa doença, correr o risco de ter as manifestações associadas à infecção e correr o risco de transmitir isso para outras pessoas também. Então, basicamente, os dispositivos que a gente tem de vacinação obrigatória não são para punir essas pessoas, mas sim para, ou, de fato, coagir essas pessoas, fazer com que essas pessoas estejam numa situação de elas precisem tomar, ou reduzir o impacto da opção dessas pessoas de não se vacinar na sociedade e nas outras pessoas. É por isso que, por exemplo, na lei da vacinação obrigatória de 75, está escrito lá que a vacinação é obrigatória, ela foi corrigida em 2001, se eu não me engano, mas a vacinação é obrigatória se você quiser matricular o seu filho na escola. Por quê? Para que o seu filho não exponha a risco as outras crianças que estão matriculadas na escola. Você precisa se vacinar, por exemplo, você precisa apresentar sua carteira de vacinação se você for ter sua carteira assinada para um trabalho. Por quê? Não é o governo te punindo por você ser antivacina, por exemplo. É para você não expor os seus colegas de trabalho a doenças que são preveníveis a partir de vacinas que a gente já tem há décadas. Então, é nesse contexto, vacinas obrigatórias, elas existem. Eu acho que essa discussão é importante hoje em dia, mas muitas das vezes eu vejo grandes vozes de vacinação, né, ou da vacinação ser totalmente optativa e não obrigatória, utilizando uma aproximação muito errada dessa questão, né? Falando de liberdade pessoal sem levar em conta a importância do coletivo na imunização e como esses dispositivos foram incluídos na legislação brasileira. Certo. Alguém quer complementar alguma coisa? Certo. Então, vamos para a quarta pergunta. Gostaria de saber qual a visão dos senhores sobre fenômenos como resistência a vacinas, mas, ao mesmo tempo, tanto aderência a tratamentos precoces, que comprovadamente não têm eficácia. Não só no Brasil, durante a pandemia, houveram diversos casos de hesitação ou total aversão a vacinas, como justificativas de supostos efeitos colaterais ou vacinas feitas muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, o uso tão amplo de medicamentos que comprovadamente não têm efeito contra a Covid e ainda podem levar a efeitos colaterais gravíssimos, inclusive a morte. Quais podem ser as justificativas históricas e sociais do Brasil para, em 2020 ou 2021, ter sido tão preferido o uso irracional de medicamentos, em vez de nós podermos combater esse tipo de comportamento que tem ganhado tanta força através de informação científica e conscientização? Posso arriscar um pouco também, tudo aqui é um risco, né? Mas aí vocês vão me complementar. Eu acho que como a ideia que a gente conversou na outra pergunta, né, por que a adesão do brasileiro, então é alguma coisa que resultou de situações que a gente conhece, discutimos, porque essa opção ela também tem que ser entendida no conjunto das situações efetivas, locais, em que as pessoas se encontram. Assim, eu daria um exemplo, por exemplo, né? A noção de teoria humoral, lembra a ideia de que as doenças, de que existiam 4 elementos, né? Existem, na verdade, água, fogo, ar, água, ar, terra e fogo, que geram qualidades, né? Quente, frio, úmido, seco, que geram humores, sangue, bile amarela, bile negra, fleuma, que geram temperamento sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Esse conjunto de palavras que eu estou trazendo aqui, que são conceitos da medicina tradicional, hipocrática, né? Então, vem lá dos gregos, antes, né? Século IV antes de Cristo, e existiu até a época grego-romana, até a Idade Média, né? Até mais ou menos século XVIII, que é quando você vê se construir o entendimento microbiológico da transmissão de doenças e tal. Pensa, isso foi um tempo muito longo
da vida na humanidade, que se entendeu que as doenças tinham determinadas características e se originavam de determinadas desequilíbrio, né, entre situações, né, de quente, de úmido, de umidade, de calor. Então, são umas situações que hoje a gente lê e acha anedótico, acha engraçado, tem até curiosidade, mas que, em geral, a gente não acredita mais que funcionem. Mas elas funcionaram por muito tempo, por várias centenas de anos, né? Eu entendo, eu acho que um palpite que a gente pode ter dessa situação, eu falo palpite porque a gente poderia ler uma pesquisa sociológica que entrevistasse pessoas, que explicassem por que elas preferem isso, por que elas aderem a determinado medicamento que comprovadamente... A gente pode fazer uma pesquisa científica para tentar entender as opiniões divergentes, mas a gente pode arriscar, então, pensar que os sistemas de conhecimento, eles também têm uma história, e por isso eles também podem ter uma predisposição a conceber, a entender por longo tempo as coisas num outro viés de explicação que não aquele que hoje a gente considera o mais correto, ou mais entendido, pelo menos por hora, como mais eficiente. Então, há uma mistura de entendimentos muito grande. Eu acho que o Brasil, por exemplo, tem uma história de uso de medicamentos advindos da flora, da fauna, que desde do período colonial tentava se resolver com poções, com a produção de boticas locais, em que os religiosos eram a expressão mais importante desses tratamentos, e que, em situações geográficas distantes, acho que o Rômulo até falou, né, em regiões em que você não tinha a visita de um médico, que não era uma situação comum, estabilizada, né, o médico vinha de vez em quando, contratado por um fazendeiro, por uma municipalidade, e ele vinha quando podia. Então, você tinha que resolver sozinho as suas questões de doença e saúde, por exemplo. Isso é uma marca que não desaparece tão rapidamente. Então, eu arriscaria dizer que a gente tem também uma estrutura de saúde que, às vezes, não alcança todas as pessoas, um sistema público super bem organizado, mas que tem vários problemas também, que a gente não pode negar, né? Então, as pessoas, em muitas situações, elas têm que resolver seus próprios problemas de saúde. Aliado à ideia de pílula mágica, né? Acho que tem um título de um dos livros que vocês vão sortear que vai falar disso, né? A vontade de resolver as questões com muita rapidez, com muita facilidade, né? Então, a vontade de acreditar, né? São situações que se misturam, né? E dizer que elas deveriam ser resolvidas porque 3, 4 cientistas que ela nunca viu na vida dizem isso para ela, e a família dela está acostumada a tomar um determinado procedimento já há muitas gerações, a pessoa que eu sei, que eu conheço, que eu vi desde pequena, né, a minha avó, o meu pai. É uma situação individual que tem uma consequência coletiva, mas que dá para entender por que ela acontece nesse contexto, né? Então, você não vai simplesmente descaracterizar, não levar em consideração e dizer rapidamente: isso não funciona, você é um desentendido, vai lá para a fila. Tem situações, você trabalha e, de repente, a vacinação só acontece no sábado, não estou dizendo agora da Covid, a vacinação só acontece dia de semana, você tomou a primeira dose, mas se sentiu mal, está com medo de se sentir mal na segunda dose. Você tem tantas situações acontecendo ao mesmo tempo
que eu acho que a gente não deve não entender, né? Não buscar entender, não é uma coisa paternalista, é uma coisa etnográfica, acho que antropológica mesmo, né? O Brasil é um espaço geográfico imenso, mas não é só aqui que isso acontece, não é só em população menos educada e com menos recurso financeiro, populações de outra característica também têm sofrido essa vontade de resolver seus problemas de forma individual. A gente vive numa sociedade individualizada, aí, de repente, você parece que precisa pensar no próximo. Os recados são ao contrário, né? Compre o seu sapato, resolva a sua vida você mesmo, e, de repente, você tem que pensar no vizinho. São situações que eu acho que a vida em sociedade precisa ser repensada também. Eu diria, né? Uma vida hipercapitalista que estimula a individualidade, de repente, o que nos salva é a coletividade. São recados diferentes. Mas não sei se meus colegas concordam com isso. Acho que a pergunta era como o cara recusa a vacina e quer tomar esses remédios que estão todos falando que não funcionam. Acho que a Márcia foi pelo caminho que eu iria também, a vontade de acreditar na pílula mágica. E também, infelizmente, no nosso caso, alguns expoentes da política e até da medicina apoiando essa ideia e até da universidade. Caso, até da universidade também, bem apontado, colegas da universidade também, essa vontade de acreditar. E no caso da medicina, acho que uma parca formação de alguns médicos que não entendem que aquela observação que ele faz no consultório dele, que até pode ser, ele não consegue imaginar um estudo conduzido de forma a fazer tudo controlado, duplo cego, e que foram esses estudos que botaram por terra a validade de inúmeros medicamentos, não só da cloroquina e da ivermectina, mas de vários outros. Sabe, eu acho que uma pouca compreensão aí por parte de quem deveria compreender, né? São formados para isso, não sabem estatística mínima e não conseguem diferenciar o que é a observação dele no consultório e o que é um estudo controlado que botou por terra isso, e mesmo depois de mais do que demonstrado que aquilo não tinha efeito, continuaram fazendo uso e receitando. Aí já é mais complicado entender. Mais fácil é entender a população que está ali assustada com a pandemia e apostou na pílula mágica. E arriscar mais uma coisa, Viviane, que você disse. Nem todo médico é um cientista. Não é porque você fez medicina que você é cientista. Ser cientista também tem um aprendizado que não é só da graduação, né? Então, acho que também é um público diferente. Uma discussão que já vem há décadas na área de farmácia é a questão da homeopatia, né? Não há evidências científicas, mas é uma especialidade reconhecida dentro da medicina. Na área de farmácia, algumas universidades não reconhecem, não ministram disciplinas na área de hematologia, de homeopatia, e é uma discussão eterna, né? Na minha faculdade, isso se discute, o assunto vai e volta, a questão da comprovação científica, e se você vai explicar isso muitas vezes para uma pessoa que faz uso, ela fala, não, para mim funciona e tal. Então, a mente humana é difícil de entender, né? Mas é um tema que a gente debate há anos. Algumas faculdades de farmácia são favoráveis, oferecem as disciplinas como disciplinas optativas e não obrigatórias, e outras não acreditamos e não vamos oferecer.
Tá certo. Ó, já passou do nosso tempo, mas eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta, já que o público está bem engajado aqui, tá? Última pergunta. Peço que comentem sobre os conflitos envolvidos em, por exemplo, a ciência de que vacinas devem ser valorizadas, mas a ciência que fundamenta o fechamento de fronteiras é pouco implementada. A ciência só serve quando convém ao capitalismo? Posso arriscar também? Primeiro, ver se eu entendi, né? Ciência de fronteira seria aquela ciência que ainda não está completamente estabilizada, né? E que parece que pode vir a funcionar, parece que pode vir a não funcionar. Não sei se é isso o caso da pergunta. Eu não sei, eu entendi que é no sentido de fechar as fronteiras dos países para conter a entrada do vírus. Só que isso não geraria lucro em tese, mas assim, eu acho que é nesse sentido. Ah, entendi. É interessante, porque, veja, no começo do século XX, né, ou quando não se tinha vacinas não tinha as vacinas que fossem efetivas, a noção de quarentena, daí, né, a palavra que a gente está usando ultimamente, era um dos tipos de políticas públicas possíveis para tratar de doenças com as quais a gente não tinha nenhum contato, forma de recurso. Então, a ideia de quarentena dividiu muito a população nos políticos, justamente nessa questão. A quarentena ela poderia ser efetiva como política de tratamento, né, ou pelo menos de prevenção de alguma moléstia, mas ela impactava na economia e no comércio. Então, desde essa época e outras, a ideia de quarentena não era unânime, né? Se você pensar que as doenças mais antigas, a lepra, por exemplo, também é uma doença que não tinha uma ação efetiva. E qual era a forma de tratamento? Era a exclusão, a separação. E a gente pode discutir a arbitrariedade desse tratamento. Hoje a gente entende que excessos, né, foram cometidos e que a gente não deveria ter continuar usando esse tipo de separação, segregação, até porque a gente tem formas de tratar hoje que são mais efetivas, mas na história, em algumas situações, não havia como você defender uma população de uma doença que já se percebia que pegava, né, que passava de uma pessoa para outra. Então, é uma situação realmente tensa, e ele tem razão, é uma situação que também vai, eu acho, no nível da negociação, como a gente falou, sobre máscara, sobre adesão ou não à vacinação, sobre fechamento ou não de fronteiras. No início da Covid, a gente viu isso acontecer como uma onda, né? Os países foram fechando suas fronteiras, e na Europa é interessante porque é uma comunidade conjunta que, teoricamente, você podia andar de um lugar para outro sem ter que apresentar, né, nenhuma resistência, você podia visitar, voltar, e, de repente, essa situação comum foi interrompida, e os países foram fechando suas portas. Porque quando você se encontra com alguma coisa que você não conhece, né? E ainda em termos de doença, aí a Viviane e a Irene me corrijam, né? A questão da doença que se pega, epidêmica e pandêmica, foi exatamente uma situação similar à que ocorreu no começo do século XX. Eu não sei o que fazer. O que eu faço? Eu me defendo. Como eu me defendo? Eu me distancio, né? Então, foi utilizado. Eu acho que ela está deixando de ser utilizada agora, né? Porque você já consegue manejar. Eu estou respondendo também intuitivamente, né? Mas eu não lembro a segunda parte da pergunta.
se isso é efetivo, melhora, né? É bom para a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica vai lucrar. Ninguém tem dúvida aqui, vai lucrar. Mas também a indústria de ração para cachorro lucra, porque ela vende muito para muita gente. A indústria de tênis da Nike também lucra. E ninguém está fazendo uma revolta contra a indústria de tênis, né? Enquanto o iPhone 5, 7, 11. Né? Então, o que nós queremos? A gente só quer resistir porque, aparentemente, autoridades, né? Meu vizinho, eu quero ir para a Disney, ou qualquer coisa dessa, por que a gente está brigando? Então, é bom a gente entender quais são as nossas posições e estender essa questão para outros domínios da vida. Né? Que a indústria farmacêutica ganha, mas o iPhone esqueci o nome da empresa. O iPhone também tá lucrando. Apple. Né? Apple. A Apple também está lucrando. Né? Então, com quem que a gente está brigando? A gente está brigando realmente com a vacina ou a gente está brigando com um grupo que a gente acha que representa o outro? E se o outro quer uma coisa diferente de mim, então eu não vou fazer o que o outro quer, nem que seja legal. Porque aí, né, ele é da outra gangue, eu sou dessa gangue, eu não posso gostar das mesmas coisas que ele. Né? Mas nós dois vamos assistir Guerra nas Estrelas, porque lá não tem esse debate. Como é que a gente resolve, né? Tem que medir e pesar todas as situações ao mesmo tempo. Acho que a Márcia trouxe um ponto importante aí. As indústrias farmacêuticas lucram. Teve um podcast que eu vi da Folha de São Paulo com o Reinaldo José Lopes, que é um grande divulgador de ciência, e ele trouxe um dado importante que eu mesma não conhecia. O faturamento dessas grandes, vamos falar das grandes indústrias farmacêuticas, as 4 irmãs da indústria farmacêutica, que são a Merck, a GSK, a Pfizer e a Sanofi Pasteur. As vacinas representam 3% apenas do faturamento dessas indústrias. Então, quer dizer, elas podiam dar uma banana para o mundo, para a nossa sociedade, a gente estaria a ver navios sem vacina, se elas quisessem, porque não é nada perto do faturamento que elas têm com os medicamentos para tratar as doenças. Com os medicamentos de alto custo de agora, então, nem se fala, com os anticorpos monoclonais, os tratamentos de última geração, de terapia gênica, etc. Então, as vacinas têm que desmistificar isso, porque as vacinas representam muito pouco do faturamento das grandes indústrias farmacêuticas. Não estou falando que elas não vão ganhar dinheiro agora, principalmente essa com a última tecnologia, a Moderna e a Pfizer receberam um investimento gigante do governo dos Estados Unidos e vão ter um retorno grande também por causa do volume de vendas. Mesmo assim, é muito pouco perto do que elas lucram com os medicamentos. Então, acho que é um dado importante para desmistificar um pouco um dos argumentos anti-vacina, que é a indústria farmacêutica está ganhando em cima de algo que não sei o que vai acontecer comigo no futuro se eu tomar essa vacina. Não é bem assim. Como eu disse antes, o valor unitário das vacinas é relativamente baixo e perto do faturamento geral dessas grandes empresas transnacionais, o valor de retorno com a venda de vacinas é muito baixo, perto do montante que elas lucram com os medicamentos. Alguém quer complementar a pergunta? Bem, pode falar. Não, você está falando comigo? É, Não, bem lembrado a questão da Viviane. Eu tive acesso a esses dados recentemente. Eu fiquei realmente surpresa. Só 3%. Né? Então, o lucro todo vem praticamente dos medicamentos. Então, a gente tem que estar feliz aí de poder contar com a indústria nesse momento. E esse faturamento extraordinário que deve ter uma situação assim, excepcional, né? Mas, realmente, o medicamento rende muito mais.
Certo, então acho que a gente vai encerrar então a palestra. Eu queria agradecer aos palestrantes, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, principalmente para falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, que se agora a situação está melhorando graças à vacinação, então é sempre importante colocar esse assunto em pauta, porque mesmo mostrando que a pandemia tá diminuindo por causa disso, ainda tem gente que é contra a vacinação, então é muito importante mostrar isso para as pessoas. Então, foi de extrema importância essa palestra para a gente. E também eu queria agradecer ao público que assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado muito da palestra, tenham achado interessante, tenham tirado muitas informações dela. E é isso. Agora a gente vai para o nosso sorteio. Então, palestrantes, se vocês quiserem já saindo, podem ir. Ou se vocês quiserem ficar também para assistir o sorteio, tudo bem. Eu quero só agradecer, então, de novo, agradecer aos outros debatedores, porque foi bem estimulante. Foi um prazer, gente. Fico à disposição e um bom evento que ainda vai durar aí toda semana, né? Um bom evento para todos os participantes aí. Gente, obrigada também, obrigada pelo convite, gostei de encontrar vocês e ouvir vocês também. Obrigada, boa noite. Também queria agradecer. Muito obrigado pela conversa, obrigado a todo mundo que participou e é isso, galera. Se vacinem. Tchau, tchau. Se vacinem. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau.